Eu não sabia como fazê-lo. Tudo o que eu sabia era que Enoque andava com Deus e comecei a perguntar em meu coração: Deus, quem é você? Eu fiz uma pergunta que agora eu conheço a resposta para: o que você era antes? Quando você morava no era antes do agora? O que você foi? A Bíblia diz: Deus, o que é, o que era e o que virá. Apocalipse 1, versículo 4. Agora entendendo o processo e como tudo funciona. Mas Deus, o que foi você? Quero saber o que você era. Eu quero conhecer você. Eu quero um relacionamento com você, além de ter uma fonte de energia máxima. Quero conhecer você, eu quero saber quem você é. E esta é a vida eterna, para que possam conhecê-lo, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem Ele enviou. O Pai enviou. João 17, versículo 3. Não significa apenas que você possa conhecer Jesus Cristo. Infelizmente, a igreja ficou nisso. A Escritura fala de Deus e de Jesus, que são duas pessoas distintas. Mas eles estão com tanta unidade que são um, porque o desejo de cada um está ligado ao outro, assim como você tem um corpo, uma alma e um espírito. Você é um, mas você realmente possui três funções diferentes dentro de você. É o mesmo com a divindade. Nós somos feitos assim como Ele, feitos à imagem de Deus. A questão é conhecê-lo. O puro de coração verá a Deus. Mateus 5, versículo 8. Então, como eu me tornarei puro de coração? O sangue de Jesus é o único caminho. Lembro-me de ter um encontro com o pilar de fogo no meu quarto durante um período de 7 dias. No início, a pilha de fogo estava por cerca de 15 segundos, mas então eu disse: Senhor, você precisa levar isso, não posso mais lidar com isso. Então ele prosseguiu e pude então lidar com isso por mais tempo, porque quanto mais familiar você se torna com ele, mais tempo você pode ficar em sua presença. Quanto mais você é transformado na imagem do um que está lá, na imagem dele, você não será consumido pelo fogo, porque quando o fogo queima algo, ele transforma a natureza do que está sendo consumido. O que é exibido como chama são os gases que estão saindo dessa natureza que está em transformação. Então, quanto mais você se aproxima do fogo e da glória de Deus, mais essa natureza transforma quem você é e o caracteriza ao fogo. O que sai da sua vida é a escória queimada. Deus está mudando a nossa natureza. A Bíblia diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitas maravilhas? Mateus 7, versículo 22. Eu me encontrei de pé na frente do pilar de fogo no meu quarto e uma espada saía do fogo e atravessava o meu ser. Eu me encontrei dizendo: Mas, Senhor, eu tenho alimentado os pobres em seu nome. Então a espada veio e atravessou em mim. Eu cheguei ao ponto onde eu não tinha mais razões para me justificar em estar na presença de Deus. O único que nos torna puros de coração é o sangue de Jesus Cristo. Desta chama que veio no meu quarto apareceu um cordeiro e ficou de pé diante da chama, e o Senhor me disse: o único jeito que você pode entrar em minha glória é pelo sangue do cordeiro. Agora, vem. Coloquei minha mão naquela chama e o meu braço se tornou totalmente transparente. Então puxei meu braço e ele voltou a ser minha carne de novo. Eu colocava e pensava: uau, que glória! Isso aconteceu porque eu queria conhecê-lo. E a única maneira de conhecê-lo é o perseguindo e procurando entender o fogo, o terror que acontece lá e o desejo, a fome de conhecê-lo.
O apóstolo João fez uma afirmação surpreendente. Ele disse: "Este Deus, aquele que foi desde o início, nós o vimos com os nossos próprios olhos, o ouvimos com os nossos próprios ouvidos e o tocamos com nossas próprias mãos." 1 João 1, versículo 1. Nesta escritura há uma verdade escrita: eu não somente posso ouvi-lo, o que a igreja é muito eficiente em fazer, mas posso também vê-lo. Não somente eu posso vê-lo, mas também as minhas mãos podem tocá-lo. Outra tradução é assim: eu mesmo o vi com os meus próprios olhos e o ouvi falar. Eu o toquei com minhas próprias mãos. 1 João, capítulo 1, versículo 1. Então isso significa que eu tenho o direito legal de ir e tocar em meu pai. Minha família ficaria muito impressionada se eu não tocasse neles. Quando eu chego em casa, meu filho corre para mim e nós nos abraçamos. Não tenho medo de mostrar o meu carinho por eles e eles não têm medo de demonstrar o carinho deles comigo. Quanto mais devemos ser assim com Deus? Como você mostra carinho a alguém? Você não se senta em um trono do outro lado da sala e faz com que eles fiquem a 40 quilômetros de distância adorando a você. A forma como você demonstra carinho é quando você caminha até eles, você os abraça, você fica com eles, você passa por eles, você se senta com eles e cuida das coisas que importam para eles. Que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso entendimento, do vosso coração, sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Efésios 1, versículos 17 e 18. Não se trata da sua vocação, é sobre a vocação dele, o chamado que ele vos fez. O chamado dele é que você seja um filho ou uma filha dele, um filho espiritual perante o Senhor. Ele quer que você conheça o chamado dele para você. O chamado dele é que você o conheça, que você esteja com ele, que você o experimente, que você o entenda, que você fale com ele, não apenas que ele fale com você. A igreja foi ensinada a ouvir Deus e eles são muito eficientes em ouvir a voz de Deus, mas não são tão bons para ficar de pé diante de Deus e falar com Ele. Isso acontece porque eles nunca foram ensinados que poderiam ir ao céu e conversar mesmo com Deus. Há duas questões chaves que fluem como uma veia de ouro através de todas as Escrituras. Primeiro, posso conhecer o Pai. Segundo, posso falar com Ele e vê-lo, não só enquanto Ele está no trono, mas também fora do trono. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido, entretanto haverá o dia em que veremos face a face. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Senhor, o que é esse reflexo obscuro? Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, entretanto haverá o dia em que veremos face a face. O que é esse reflexo obscuro? Obviamente, há algum progresso de um reflexo obscuro para face a face, você concorda comigo? Em Gênesis 15 diz: ao pôr do sol, Abrão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Gênesis capítulo 15, versículo 12. Em toda a minha experiência cristã, para mim a escuridão sempre esteve associada aos espíritos demoníacos. Isso vem da crença doutrinária de que quando Jesus morreu e então escureceu, a escuridão foi então descrita como demoníaca. Eu gostaria de saber se era realmente demoníaco ou se nós apenas acreditamos que era. A Bíblia não esclarece, mas fala sobre a escuridão que desceu. Era agora cerca da 6h, ao meio-dia, e a escuridão envolveu toda a terra e a terra até a hora 9, cerca de 3h da tarde, enquanto a luz do sol se desvaneceu ou escureceu. Lucas 23, versículos 44
e 45 na versão amplificada. Pergunto-me se naquele momento de escuridão não era Deus quem estava descendo e cuidando de seu filho? Deuteronômio 5 diz: Contudo, quando ouviste a voz que vinha do meio das trevas, enquanto a montanha ardia em chamas, vós vos aproximaste de mim com todos os chefes de vossas tribos e demais anciãos e autoridades, e suplicastes: Eis que Yahvé, nosso Deus, nos revelou sua glória e a sua grandeza, e nós ouvimos claramente a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus pode falar ao ser humano sem que este deixe de viver. Deuteronômio capítulo 5, versículos 23 e 24, na versão amplificada. Então, onde quer que haja este sombrio e escuro, Deus está lá. E onde quer que Deus esteja, você pode conversar com Ele. Então, por que a Bíblia se refere à voz do meio da escuridão? Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria na espessa escuridão. 1 Reis, capítulo 8, versículo 12 e 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 1. Deus fez o meu coração desfalecer de medo. O Todo-Poderoso causou-me grande pavor. Contudo, as provações não me fizeram calar e as densas trevas que cobrem o meu rosto não puderam silenciar-me. Jó 23, versículos 16 e 17. Nuvens e trevas estão ao redor dele, como no Sinai. A retidão e a justiça são o fundamento do seu trono. Salmos 97, versículo 2, na versão amplificada. Então, nuvens e trevas estão sobre ele. E se as pessoas podem falar com ele na nuvem, isso significa que naquele momento ele não está no trono. Isso significa que eu tenho acesso para estar perto dele quando ele estiver fora do trono. Por que há essa escuridão quando ele sai do trono? Um véu é uma coisa muito interessante. Abrange a realidade total da pessoa para que você não possa ver. Assim você vê sombrio. A nuvem é um véu que envolve a própria pessoa de Deus. Não apenas quando ele se senta no trono com autoridade governamental, mas como nosso Pai, com poder absoluto, pureza absoluta e domínio absoluto. Temos o direito de falar com ele face a face. Minha jornada com o trampolim veio com todas essas escrituras e eu meditava nelas, tentando lidar com essa escuridão e horror que sentia vindo deste véu. Quando procurei na Bíblia e encontrei a palavra horror, descobri que isso significava absolutamente em terror. Não apenas ter medo, mas estar com terror. Comecei a ter consciência de que toda vez que eu passava por este lugar, o terror crescia. Comecei a odiar ir lá, mas estava tão fascinado e ansioso por conhecê-lo que eu iria de qualquer forma. E o mais surpreendente é que você não somente se torna consciente de si mesmo, mas você se torna consciente do anseio de Deus nessa nuvem. No dia da queda, o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: onde você está? Gênesis 3, versículo 9. Deus não estava no seu trono quando disse que estava andando no Éden. Quando Deus termina no sétimo dia, Ele tem um propósito, isto é, ver quem está vindo para se aproximar dele. Ele quer um relacionamento conosco. Existem 3 tópicos comuns que atravessam todas essas escrituras. Primeiro, todas essas pessoas tiveram um profundo encontro pessoal com a pessoa de Deus. Segundo, há uma escuridão ao redor dele como um véu, como uma nuvem. Terceiro, todos estão ligados ao temor ou ao horror, à consciência da sua santidade absoluta e poder absoluto. O grego e o hebraico usam 6 palavras diferentes que são traduzidas como escuridão. Todos têm elementos semelhantes. É grosso, sempre está cobrindo em torno da pessoa de Deus, não o seu reino. Todas as pessoas expressam uma atitude de rendição por aquele que a encontra. Nos Salmos
97, versículo 2, a palavra escuridão significa temer, tremer terrivelmente. O Senhor disse que ele habitaria na espessa escuridão. 1 Reis, capítulo 8, versículo 12. O trono de Deus, onde ele mostra o que ele é apenas parte de quem ele é. Na transfiguração de Jesus, a Bíblia diz: enquanto ele estava dizendo estas coisas, uma nuvem veio e os cobriu, os ofuscou, e eles começaram a ter medo quando a nuvem os cobriu. Eles entraram na nuvem. Lucas 9, versículo 34. Eu tenho meditado em torno dessas escrituras e tenho pensado: Deus, eu me pergunto o que acontecerá se eu entrar nessa nuvem. Eu me pergunto como será ser realmente capaz de se aproximar de ti e talvez até mesmo dizer olá. Não conheço ninguém que tenha ensinado isso em qualquer lugar. Enquanto penso, o espírito religioso entra dizendo: sabe, todos os cristãos dizem, se você vê Deus, você morrerá. Bem, na verdade, é isso que deveria acontecer de qualquer forma. Então eu pensei: não tenho absolutamente nada a perder. Se eu morrer fisicamente, não posso morrer em um lugar melhor. Mas meu maior temor estava em atravessar a nuvem por causa do horror e da agitação. Essa é a parte assustadora. Aqui é a coisa mais incrível, a parte assustadora é todo esse lado da nuvem. Porque uma vez que você entra, você se transfigura na imagem dele. Então eu fiquei pensando, eu entro ou não? É incrível como a carne quer ficar viva.